Oi, queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Que bom que estou de volta. Gente, quanta correria, quanta coisa. Eu queria ter voltado. Eu juro que eu queria ter voltado antes, mas não consegui. Mas estou aqui. Vamos voltar aí a gravar esses vídeos. Eu amo estar aqui, amo conversar com vocês, amo compartilhar coisas de Deus com vocês. Então vamos lá, deixa de muita conversa. Vamos para o assunto desse vídeo. Eu estava pensando o seguinte: quanto mais você se relaciona com o Senhor, você tem intimidade com o Senhor, mais você vai dar ouvidos à voz dele e menos você vai ouvir os ruídos externos. Eu já falei um pouco sobre isso por aqui, mas é mais no sentido de que você não vai dar mais voz ao medo, sabe? Como diz aquela canção da Marcela Thaís, né? Coloca as vozes do medo no modo mudo. É exatamente isso, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Todo mundo passa por situações em que a gente fica sem saber: Senhor, tomo essa decisão ou não? Senhor, faço isso ou não? Senhor, o que é que eu faço? E muitas vezes o medo, ele nos impede, paralisa ou até adia, né? De vivermos coisas com o Senhor, de vivermos estações preciosas em que o Senhor quer nos ensinar. Eu lembro que no início do meu casamento eu vivia muito em alerta, eu vivia com uma sensação de medo, e eu acho que na psicologia isso tem uma explicação com certeza, mas eu não vou para esse âmbito aí, até porque não é muito a minha área, mas com certeza deve ter alguma explicação. Mas eu vivia sempre em estado de alerta. Eu já comentei com vocês aqui em algum vídeo que boa parte da minha vida eu não tive uma boa referência de casamento, então eu não queria casar, enfim, não foi uma transformação, um processo que o Senhor teve que trabalhar no meu coração. Mas quando eu casei e eu ia vendo como a gente se relacionava, gente, eu vivia o tempo todo achando que algo ruim ia acontecer. O inimigo mesmo, sabe, trazendo medo, vozes que não eram da parte do Senhor, me paralisavam mesmo. E eu ficava o tempo todo esperando: não, algo ruim pode acontecer, algo ruim vai acontecer, não é possível que seja isso. Por mais que eu já tivesse passado por esse processo de cura, que o Senhor tivesse me mostrado todos os planos dele pra mim, pra Marques e tudo. E é claro, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre brigas no casamento. A gente precisa inúmeras vezes sentar, alinhar as coisas, ajustar. Mas eu tô falando de coisas assim, extremas, sabe? Todo relacionamento tem problema, todo casamento tem situações que precisam ser alinhadas. Enfim, não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre essa sensação de medo que queria me paralisar em um momento em que eu deveria estar desfrutando das maravilhas do Senhor, desfrutando daquele início de casamento, de tudo que o Senhor tinha feito, dos milagres que Ele tinha operado. Tem também aqui o testemunho do nosso casamento. Mas eu vivia com medo. O medo me impedia de viver coisas lindas. E eu acordava triste. Gente, isso é inexplicável. Eu acordava triste e eu sei que acredito que era um ataque do inimigo mesmo, para, num momento tão bom, eu não olhar aquilo que Deus tinha feito e como a minha família estava sendo construída ali, fundamentada no Senhor, sabe? E ao longo do tempo, o Senhor veio me dando paz, veio me trazendo a certeza de que não, é isso mesmo que você vive, é essa paz que você vive. É isso que eu tenho pra você, desfrute, aproveite. E eu tô falando várias coisas aqui, mas o ponto central desse vídeo que eu queria falar pra vocês era: não dê voz ao medo. Ouça o Senhor. Ah, Evelyn, mas como eu posso ouvir o Senhor? Se relacionando com Ele, lendo a palavra, vendo o que Ele diz sobre você, o que Ele diz sobre a sua família, o que Ele diz sobre o seu futuro, o que Ele diz sobre o seu ministério, o que Ele diz sobre o seu emprego. Não ouça a voz do medo. Talvez por muito do que eu já vivi, eu não quero aqui abrir espaço para falar nada muito íntimo, dar palco para minha dor, uma antiga dor, né? Porque eu sou curada em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui é que muito dessa
sensação de desconfiança, de medo, provavelmente era por algo que eu já tinha vivido, né? Ou crescido com esse sentimento, não sei. Mas o Senhor sabe. Então são processos que a gente passa e a gente vence se relacionando com o Senhor, ouvindo a voz dele, buscando em sua palavra o que ele diz. E como a palavra do Senhor diz, nós precisamos ser as ovelhas que ouvem a voz do pastor e conhecem a voz do pastor. Por quê? Gente, são tantos ruídos externos. Já falei sobre isso aqui com vocês. A gente precisa se concentrar na voz do Senhor. São tantas distrações, são tantos meios em que pode cooperar para que a gente tenha esse medo, né? Comparações. Todas essas questões cooperam para que nós sejamos dominados pelo medo, contaminados e dominados pelo medo, por esse sentimento que nos paralisa. Então, o que a palavra nos diz sobre o medo? No perfeito amor, é isso que a palavra nos diz. O perfeito amor lança fora todo medo. Não há medo quando estamos no Senhor. Meu vizinho, em plena segunda-feira, decidiu ligar o som. Acho que vai atrapalhar. Tomara que vocês estejam me ouvindo. Quando eu paro para pensar quantas coisas eu deixei de fazer, deixei de viver por medo de não dar certo, medo porque a minha consciência me dizia alguma coisa, ou pelo que algum trauma, alguma coisa que eu já passei na minha vida me trouxe uma certa insegurança e eu não consegui. Gente, tudo isso, a palavra de Deus foi moldando o meu coração, moldando a minha mente, e eu fui entendendo que essa não era a vontade de Deus para mim, e essa não é a vontade de Deus para ninguém. Deus não quer que você viva com medo, que você ande com medo, mas que você tenha confiança nele, não em si próprio, porque eu não aprendi a confiar em mim mesma. Eu posso todas as coisas. Não, eu posso nele, eu posso porque ele pode. Então, com a força dele, ele me fortalecendo, ele me mostrando quem eu sou nele, aí sim eu consigo vencer o medo e ultrapassar todos os obstáculos. Ah, Evelyn, então como eu posso não ser mais guiada pelo medo, paralisada pelo medo em diversas situações da minha vida? Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Entregue isso ao Senhor, ore a Ele, apresente. Gente, aqui tem de tudo, tem galo, tem som, tem cachorro, tem bebê tá dormindo, ela já chorou, já acordou. Voltemos. Ocupe-se em buscar ouvir a voz de Deus, porque cada um vai ter uma opinião sobre qualquer situação que a gente esteja passando, e como eu disse, são muitos ruídos e você precisa ser direcionado, guiada pela voz do Senhor, pela voz do seu bom pastor. Apresente ao Senhor, diga: Senhor, eu estou nessa área eu entendo que o medo não está permitindo eu avançar, então eu entrego ao Senhor, me ajuda a vencer, ore, entregue a Ele e medite na palavra, porque é ela que vai transformar sua mente. Você vai ter uma mente renovada, transformada por Ele, você vai entender como o Senhor vê cada situação, como o Senhor vê essa situação que você está passando, que talvez até hoje você tenha olhado com os seus olhos, mas o Senhor tem uma outra perspectiva para você, tá bom? Um grande beijo, obrigada por terem assistido até aqui, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui, é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e significativo, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau.